Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico e hoje eu quero que você se sinta bem-vindo a essa introdução aos deuterocanônicos, que, para quem não sabe, são os livros considerados apócrifos pelos protestantes. Então, outro dia eu estava batendo papo com um protestante e ele disse o seguinte argumento para invalidar esses livros, que em Baruque capítulo 6, versículo 2, diz que os judeus ficaram na Babilônia por 7 gerações, que eles ficariam na Babilônia. Já Jeremias, capítulo 25, versículo 11, diz que foi 70 anos. Bom, olha só, eu vou só situar você. Baruque foi quem escreveu as profecias de Jeremias. Então eu não acredito que ele seja uma pessoa de má índole, e sim de confiança do profeta. Então eu acho que, se você considera o livro de Baruque falso, você não pode considerar o livro de Jeremias verdadeiro, porque sem coerência. Como é que o cara é honesto para escrever um livro e é desonesto para escrever outro? Agora vamos para outro ponto. Historicamente falando, nenhum dos dois acertou. Que a pergunta que o protestante faz é qual deles que está mentindo. Nenhum dos dois acertou. Porque os estudiosos colocam o tempo de exílio entre 50 e 60 anos. Gente, a Bíblia é cheia de erros numéricos, entendeu? Por exemplo, se você pegar na Bíblia protestante, o capítulo Reis 2, capítulo 8, versículo 26, diz que Ocosias, ou Acasias, como eles colocam na Bíblia deles, reinou por 22, tinha 22 anos quando começou a reinar em Judá. Já o livro 2 de Crônicas, capítulo 22, versículo 2, diz que a idade que ele entrou foi 42 anos. Qual dos dois está falando a verdade, qual dos dois está falando a mentira? Ou então, se você for lá na 2 de Samuel, capítulo 8, versículo 4, diz que Davi tinha 1.600 cavaleiros, 1.700 cavaleiros. Mas no capítulo 1 de Crônicas, capítulo 18, versículo 4, diz que ele tinha 7.000. Qual dos dois está mentindo? Qual dos dois está falando a verdade? Portanto, já se vê que discrepâncias numéricas não podem ser motivo para validar um livro como canônico ou não. Por um exemplo, vamos dar um outro problema nesse negócio de geração. No capítulo 1 de Mateus, versículo 17, diz que a geração de Abraão até Davi são 14. Ora, vamos considerar que cada geração seja por volta de 40 anos. Quer dizer, de Abraão a Davi são exatamente 560 anos. Mas a permanência dos israelitas no Egito, segundo o Êxodo 12, capítulo 40, foi de 430 anos. Quer dizer, sobram 130 anos para você dividir entre Abraão e os juízes. Só que alguns sites judaicos dizem que o período dos juízes foi de 250 anos. Já extrapolou os 130, E tem site protestante que diz que foi 349 anos. Quer dizer, extrapolou muito mais ainda o número de gerações, se a gente for, pelo nosso entendimento de geração, Vamos então, se você achar que isso é só no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Se você pegar a história que Jesus expulsou os vendilhões do templo, vocês conhecem essa história que Jesus foi no templo, espalhou, tinha uns vendilhões lá vendendo coisas, Jesus chegou lá e expulsou. João, se você for olhar no capítulo 2, versículo 11 ao 15, ele diz que Jesus começou a fazer isso no começo da vida pública dele. Já Mateus, Marcos e Lucas dizem que foi no final da vida. Gente, que absurdo é esse? Será que, que erro cronológico é esse? Então tem que validar esses livros. E tem outra. Vocês já ouviram falar da cura do leproso? Mateus coloca esse evento depois do Sermão da Montanha. Lucas coloca antes, e nem na montanha era, foi numa cidade, perto do lago. Então, quer dizer,
além de ser completamente fora da cronologia, completamente fora da geografia. Os dois falaram em lugares completamente diferentes. Então quer dizer que o conceito de tempo não pode invalidar um livro, tampouco os erros históricos e geográficos. Caso contrário, a gente teria que ser obrigado a tirar os santos evangelhos. Então quem escreveu a Bíblia não estava preocupado com essas coisas. A Bíblia não é o meu querido diário, né? Então termina aqui minha reflexão, a minha introdução. Paz e bem, até a próxima. Amém.